E o tema desse sermão é mudanças. Mudanças. Como encará-las na ótica de Deus. Amém? Mudanças, como encará-las na ótica de Deus. Porque mudanças, como eu disse, são difíceis. Muitas vezes a gente gosta, né, de uma determinada situação, a gente se sente confortável e às vezes vem uma mudança e a gente tem dificuldade de aceitar. No entanto, nós temos que encarar qualquer mudança na ótica de Deus. E às vezes a ótica de Deus, por incrível que pareça, é diferente da nossa. Só que não é a Deus que tem que se adequar à nossa visão. Somos nós que temos que nos adequar à visão de Deus. Amém, queridos? Todo mundo concorda com isso? Eu acho que isso é unânime. Agora, a gente só precisa identificar qual é a visão de Deus e qual é a nossa visão. Muitas vezes a nossa visão está alinhada com a visão de Deus. Amém? Mas algumas vezes pode não estar. Então vamos ler Mateus 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim validastes pela tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu não sou digno de estar aqui em cima. Eu não tenho capacidade de estar aqui pregando. Eu não sou, Senhor, a pessoa mais adequada para estar aqui. Mas como está escrito na Tua palavra, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias duram para sempre. Eu sei que eu estou aqui pelas Tuas misericórdias. Então, pelas Tuas misericórdias, Senhor, esteja me usando para que eu seja a boca Tua neste lugar, para que eu possa falar aquilo que a igreja precisa ouvir, o que a Tua palavra realmente está transmitindo aos nossos corações. Tira do meu coração toda a hipocrisia, toda a vaidade, tira do meu coração as minhas vontades e coloca, Senhor, através do Teu Espírito, a Tua vontade para que ela seja transmitida neste lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos só explicar aqui o texto, né? Jesus estava com os seus discípulos, estavam comendo, e existia uma tradição dos fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso muito proeminente daquela época, o grupo religioso mais respeitado. Então, para a gente talvez entender, dentro do contexto de hoje, os fariseus seriam a igreja mais respeitada do bairro. Os fariseus seriam hoje a igreja mais respeitada da cidade. Os fariseus seriam hoje a igreja mais respeitada
da nossa religião, de repente, vamos imaginar que a Igreja Memorial da Rocinha, a igreja mais respeitada da Rocinha, então seriam essa imagem que os fariseus passavam naquela época. Então era um grupo religioso muito forte. E os fariseus, eles criaram uma doutrina, porque eles eram tão influentes e eram assim tão zelosos com a lei, eles gostavam tanto de regras, que eles criaram uma tradição de se lavar as mãos. E tinha todo um ritual. Eles, antes do alimento, durante e depois do alimento, eles numa bacia, eles introduziam as mãos dessa forma, depois eles levantavam dessa forma, e depois eles desciam novamente para toda a água ali na mão, nas mãos, elas descessem totalmente, né? Secassem totalmente das mãos. Então era um ritual que os fariseus haviam criado. E esse ritual não existia na lei de Moisés. Se a gente for lá para o Velho Testamento, lendo Êxodo, Números, Levítico, nós temos ali as leis mosaicas, além dos 10 mandamentos, uma série de regras, né, e de preceitos da lei de Moisés. Mas esse não era um destes preceitos. Simplesmente os fariseus resolveram criar essa tradição, né, essa maneira, essa forma de se lavar as mãos. Então não se tratava de higiene, não se tratava de uma preocupação higiênica, como muitos entendem que no Velho Testamento a proibição de se comer alguns animais era por questão de saúde. Algumas igrejas entendem que hoje você pode perfeitamente comer carne de porco, algo que era proibido na lei de Moisés, naquela época, porque a carne de porco é uma carne perigosa. Então algumas igrejas entendem que essa lei mosaica, ela vale para hoje, que a igreja não pode comer carne de porco. Outras igrejas a entendem diferente, que aquilo só valia para aquela época. Mas esse lavar as mãos, nem na lei de Moisés existia. Foi criada pelos fariseus. Então, quando os fariseus viram que Jesus não seguia esse ritual, eles chamaram a atenção de Jesus, dizendo que Jesus estava errado, porque Jesus não estava respeitando a tradição. E aí Jesus respondeu para eles com uma outra pergunta, que eles perguntaram: Jesus, por que o Senhor não respeita a tradição de lavar as mãos? Nem o Senhor e nem os seus discípulos. Aí Jesus respondeu com outra pergunta: e por que vocês não respeitam a lei de Moisés que diz: honra teu pai e a tua mãe? E essa realmente é um dos 10 mandamentos. Não é isso? Não está lá, né? O 4º mandamento, se eu não me engano: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias eles sejam prósperos e múltiplos, né? E aí Jesus, os fariseus ficaram sem saber responder, ficaram calados, e aí Jesus respondeu a hipocrisia deles. O que acontecia, irmãos? Naquela época, diferente de hoje, não existia nenhum seguro ou nenhum benefício, Bolsa Família ou aposentadoria, não existia naquela época. Então, a lei de Moisés, quando disse isso: honra teu pai, honra tua mãe, né, para que os teus dias se multipliquem na terra, a preocupação também desta lei era que os idosos não fossem abandonados pelos filhos, pelos parentes. Então, o que a lei estava dizendo ali? Teu pai e tua mãe envelheceram, é obrigação sua como filho, como filha, como parente mais próximo, neto que seja, é sua obrigação cuidar dos seus pais ou dos seus avós que estão idosos. E esse cuidar significa acolher, significa investir, gastar dinheiro, né, com o idoso. Então o que os fariseus bolaram? Disseram o seguinte: se você tem o seu salário e se você dá essa parte do seu salário para a igreja, você não tem mais a obrigação de cumprir essa lei. Se você está dando para a igreja, você não precisa se preocupar com seus pais.
desde que você dê para a igreja. E por que Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Porque a preocupação deles era unicamente com dinheiro. Então, irmãos, a mesma preocupação que existe em algumas igrejas, não com pessoas, mas com dinheiro, existia também na época de Jesus. E a gente vê isso aqui claramente, Jesus esfregando isso na cara dos fariseus. Porque Jesus disse: vocês estão desrespeitando, desobedecendo uma lei de Moisés, vocês estão me cobrando que eu tenho que cumprir uma lei que vocês inventaram, vocês estão desobedecendo a Bíblia, e simplesmente porque vocês estão preocupados em tirar dinheiro das pessoas. E aí muita gente, o que fazia? Às vezes o gasto com o pai ou com a mãe, vamos contextualizar. Digamos que o gasto com o pai e com a sua mãe, naquela época, comprando remédio, alimentação, dando estadia para eles, fosse, vamos lá, de R$1.000. O povo simplesmente dava R$200 para o templo, entregava R$200 para a igreja daquela época, e os R$800 gastava com o que ele quisesse, simplesmente deixava o pai ou a mãe mendigando, ou sei lá, abandonados, ou de repente entregava para outro filho, entendeu? Ele não tinha, ele era levado a se fugir daquela responsabilidade que ele tinha com os pais, porque se ele desse uma quantia para a igreja, uma oferta, ou o seu dízimo para a igreja, aquilo ali ele estava livre daquela lei. Os irmãos entenderam a jogada dos fariseus? Pois é, irmãos. E aí, queridos, Jesus foi mais longe, ele não ficou só por aí. Ele disse que esse negócio, que essa tradição que foi criada de lavar as mãos, mesmo que fosse uma preocupação higiênica, né, que é uma preocupação válida, obviamente, mas que eles estavam ali também, não era só preocupação com a higiene, era uma preocupação de mistificar esse ato, né? De dizer que você fazendo isso, de certa forma, você também estava se purificando. E aí Jesus respondeu que o mal não é o que entra, né? O mal é o que sai, né? O mal está dentro do nosso coração, não está no nosso exterior. Que a gente tem que se preocupar muito mais, né, do que cumprir tradições, regras religiosas, preceitos ou dogmas. Nós precisamos nos preocupar muito mais com o nosso coração, com a nossa mente, né, com o nosso espírito, com aquilo que a gente entregou realmente para Deus, porque Deus, ele quer muito mais do que a sua oferta, muito mais do que o seu tempo. Deus quer o seu coração, porque é do coração que saem as coisas ruins e as coisas boas. E se a gente tem o nosso coração nas mãos de Deus, nós vamos produzir frutos abençoados. E aí Jesus, ele disse também, quando os discípulos falaram: Senhor, os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Porque, queridos, isso já aconteceu comigo, de muitas vezes alguma pessoa expor ou esfregar na minha cara uma verdade, e eu simplesmente ou reconhecesse que estava errado, ou a outra opção era hipocritamente continuar batendo na tecla do meu erro. Quando eu era mais jovem, muitas vezes eu fui hipócrita. Muitas vezes as pessoas esfregaram de fato uma verdade na minha cara, assim como Jesus o fez com os fariseus, mas na minha imaturidade, na minha rebeldia, né, no meu orgulho, eu continuei batendo o pé naquilo que estava errado. Provavelmente isso já deve ter acontecido com você em algum momento da sua vida, não é verdade? Então isso já aconteceu comigo, mas quando a gente vai envelhecendo, e é muito importante que o envelhecimento da gente venha com maturidade, porque
os canalhas também envelhecem, é uma frase de um escritor brasileiro, e os tolos também envelhecem, porque a tolice você não reconhecer que você está errado quando você está errado. Por exemplo, eu gostaria de citar que o Jonathan colocasse Provérbios, se eu não me engano, capítulo 12 de Provérbios, que diz que aquele que recebe a repreensão, aquele que ouve a repreensão, sábio é, mas aquele que não recebe uma repreensão é um tolo. Achou? É isso mesmo? Amém. Então ruim assim. Olha o que está escrito ali, ó. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O bruto aí pode ser traduzido também como um tolo. Então, queridos, os fariseus, eles eram não apenas tolos, mas eles eram hipócritas também, porque a repreensão que eles receberam de Jesus era totalmente válida, e Jesus mostrou para eles claramente nas Escrituras. Então é importante nós estarmos abertos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes, queridos irmãos, nós poderíamos andar muito mais para frente se ouvíssemos de fato, se entendêssemos de fato a voz de Deus. Vou contar aqui uma história para os irmãos. É uma historinha de um sábio que tinha um discípulo. Esse sábio, um dia eles passaram por uma região muito pobre, e nessa localidade tinha uma casa de madeira caindo aos pedaços, e naquela casa residia uma família muito pobre. E eles bateram lá no portão, portãozinho de madeira, aquela madeira bem gasta, aquela madeira velha, e dali saiu um senhor, e aquele homem recebeu o sábio e o discípulo do sábio muito bem, chamou os dois para entrar, e ele tinha uma esposa e 2 filhos pequenos, e eles começaram a conversar, eles começaram a se conhecer, e aí aquele senhor, o dono da casa, disse para o sábio, quando o sábio perguntou do que eles viviam, e ele falou: olha, a gente não tem nada, o senhor está vendo, somos muito pobres, eu tenho aqui, eu vivo do campo, né, eu planto alguma coisa, vendo na cidade, mas a nossa maior fonte de renda é uma vaquinha que nós temos. Eu herdei essa vaquinha aí do meu avô, e essa vaquinha fornece leite para a gente faz um queijinho, vende lá na cidade, a gente toma o leite da vaquinha de manhã, é isso. Aí o sábio, depois de algum tempo ali, se despediu, foi embora. Isso era tardinha. Na madrugada, do nada ele acordou o discípulo, falou: vem comigo. O discípulo foi, eles voltaram lá para aquele terreno, para aquela casinha humilde, só que o pessoal estava dormindo. Sorrateiramente ele pegou a vaquinha, o discípulo vendo aquilo, não entendendo nada, ele pegou a vaquinha, chegou num abismo e jogou a vaquinha, irmãos, no abismo. Matou a vaquinha. E o discípulo ficou escandalizado com aquilo. E começou a brigar com o sábio, quase bateu nele, falou: olha, a última vez que você está me vendo, você é um louco. Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Você é um psicopata, maluco, doente. E foi embora, irmãos. Passaram-se os anos, aquele discípulo se tornou um homem adulto, mais ou menos uns 10 anos depois, ele se lembrou daquela família, ele pensou: poxa, hoje eu tenho uma condição muito boa, vou voltar naquela casa e vou ajudar aquela família. E foi isso que ele fez. Ele morava um pouco distante, mas pegou o carro dele e foi. Chegando lá, ele olhou, tinha uma casa muito bonita, uma casa bonita, grande. Ele apertou a campainha, não era nem mais um portãozinho de madeira, ele apertou a campainha, e quando a pessoa veio atender, que abriu a porta, ele percebeu que era aquele homem. Ele reconheceu, não pelas roupas, porque ele estava muito bem vestido, mas ele reconheceu pelos olhos,
porque os olhos são a janela da nossa alma, né? Então ele reconheceu, era aquele homem. Aí o homem, eu posso te ajudar? Ele contou a história. O rapaz falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte: naquela manhã, quando eu vi que a minha vaquinha não estava mais ali, a princípio eu entrei em desespero. Chamei minha esposa, nós choramos, desesperados. Mas eu olhei para os meus 2 filhos e eu pensei, que a minha ideia, disse o homem para o rapaz, a princípio era me jogar do abismo também. Mas eu olhei para os meus 2 filhos, eu olhei para minha esposa, eu falei, não vou me jogar do abismo não, vou trabalhar, vou plantar mais do que eu plantava. E foi isso que ele fez. Ele disse que ele arrumou um trabalho e que a plantação também ele investiu, né, nessa área, e começou a ganhar dinheiro, a ganhar cliente. A esposa dele arrumou um trabalho, e enfim, a gente prosperou dessa forma. E aquele rapaz entendeu, depois de 10 anos, que o que o mestre dele, né, tinha feito, tinha sido algo bom, irmãos. Muitas vezes nós estamos apegados às nossas vaquinhas, e às vezes a gente não tem coragem de se desfazer delas, e às vezes é necessário que um sábio venha e que jogue as nossas vaquinhas no abismo. Estou falando com os irmãos que nós estamos aqui como igreja na Rocinha, nós vamos fazer 40 anos. E nós estamos hoje com aproximadamente 70 membros. Então, se formos colocar na ponta do lápis, nós não ganhamos, durante esses 40 anos, nem 2 pessoas. Se nós tivéssemos ganhado 2 pessoas por ano, hoje nós teríamos 80 membros, não é isso? 40 vezes 2, 80. Então a gente está abaixo de 2 almas por ano, em média. Será que é porque nós não estamos preocupados com algumas vaquinhas? Por exemplo, eu lembro que quando a gente pintou aqui a parede de preto aqui, eu entendo a resistência de alguns irmãos, eu não estou criticando isso. Aqui, esse sermão não é para te criticar, mas é para tentar fazer você olhar de uma outra maneira, de uma outra ótica. Então, muitas vezes, graças a Deus não aconteceu aqui, mas em algumas igrejas em que a parede foi pintada de preto, isso aconteceu em outras igrejas, não aqui, volto a frisar, teve pessoas que saíram da igreja. Porque a igreja pintada de preto é um absurdo. Teve muita gente que sai da igreja por motivos simplesmente banais e na maioria das vezes por motivos que não têm nenhum fundamento bíblico. Uma coisa é não aceitarmos heresias dentro da igreja. Digamos que eu chegue aqui e pregue que a partir do ano que vem nós estaremos realizando na igreja casamentos homoafetivos. Se eu estivesse trazendo isso para a igreja, o que seria isso, irmãos? Uma heresia, correto? Mas se a gente resolve pintar a igreja de outra cor, seja ela preta, marrom, amarelo, vermelho, qual o problema? Isso é alguma heresia? Se tem um método, se tem uma estratégia, as coisas só não podem ser feitas simplesmente sem um objetivo. Obviamente que a gente pode cometer erros. Todos nós cometemos erros. Eu mesmo já cometi muitos erros aqui. Graças a Deus, mais acertos, graças a Deus. Mas nesse caso, é muito importante que a gente faça alguma coisa. As pessoas que Deus chama para trabalhar são aqueles que dão frutos. Então,
essa vinda da Igreja Atitude para cá, essa parceria que iremos fazer com a Igreja Atitude, que é uma igreja que em 20 anos tem 25 mil membros, nós em 40 anos temos 69, a Igreja Atitude em 20 anos tem 25 mil membros. Eles virão para cá, nós vamos aprender com eles, eles vão aprender com a gente, mas em termos de crescimento de igreja, de estratégia de crescimento, a gente em 40 anos tem muito menos a ensinar para eles do que eles para ensinar para a gente. O que a gente vai ensinar para a Atitude? Nossa experiência em igreja de comunidade. Porque a Atitude, ela não tem essa experiência que nós temos. Porque uma coisa é você ter uma igreja na Barra da Tijuca. O público da Barra da Tijuca é totalmente diferente de um público da Rocinha. Não estou desmerecendo a gente. Eles não são melhores que a gente. E nós não somos piores que eles. Mas são realidades totalmente diferentes. Então isso a gente tem para passar para a Atitude. Porque certamente eles já abriram uma igreja no Rio das Pedras. Aqui na Rocinha, eles já têm 2 células e estão partindo já para a 3ª célula. Eles me disseram o seguinte: Pastor Geraldo, a Rocinha já estava no radar da Igreja Atitude. Nós já tínhamos um planejamento de instalar, de abrirmos um trabalho, uma igreja. Então, vocês vieram aqui, a gente vai ajudar vocês e quem sabe não foi resposta de Deus. Então, queridos irmãos, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: talvez algumas coisas vão mudar. Como eu disse, cultos, a gente não abre a igreja de manhã, tem já um tempo. Provavelmente vamos voltar a abrir a igreja de manhã. Provavelmente alguns de vocês vão acordar cedo. Mas mais importante, acordar cedo no domingo. Mas a maior mudança que vai acontecer nessa igreja, e a gente vai bater toda quinta-feira nessa tecla, e a gente vai trazer a Igreja Atitude também para mudar essa consciência, esse paradigma que a gente tem de igreja, é o trabalho com células. Ou seja, eu vou ter uma célula na minha casa, ou eu vou participar da célula na casa de alguém. Se eu não abrir uma célula na minha casa, se eu resolver participar da célula na casa de alguém, essa minha participação, e aí vem a mudança da mentalidade, a metanoia, essa mudança de mente vai ser a seguinte: eu estou participando da célula na casa do Jonathan, mas o meu objetivo é depois abrir uma célula também na minha casa. Eu abrindo uma célula na minha casa, eu vou começar com 2, 3 pessoas, vou convidar meus amigos, vou convidar meus vizinhos, né? Vou convidar meus parentes, e aí vou começar com 5 pessoas. Mas aquela célula não é, poxa, tenho 5 pessoas maravilhosas na minha casa. E muito bom, muito legal, a comunhão tá ótima, a gente sai junto, a gente vai para a sorveteria juntos, e tá ótimo essas 5 pessoas. Não, a visão não é essa. A visão é transformar aquelas 5 pessoas, cada uma daquelas 5 trazer mais uma, e aí de 5 vai passar a ser 10. E aí depois, aquelas 10 trazer mais uma, e aí a gente vai ter 20. Opa, 20 pessoas. Precisamos abrir uma nova célula. Então, daqueles 20, 1 ou 2, não, eu ofereço a minha casa. A minha casa vai ser abençoada com o trabalho de célula. E aí aquele vai sair, aquela célula tinha 20 pessoas, 5 vão sair para abrir uma outra. Vão ficar 15 naquela casa. Vão sair 5 pessoas, cada um abrindo uma célula na sua casa. Aí daqui a um ano, aquelas 5 células, cada uma vai ter 15 pessoas também. E aí é só você multiplicar, irmãos. Em pouco tempo, uma igreja
com trabalho de célula, com essa visão de crescimento, uma igreja como a nossa, com 69 membros, em 40 anos de Rocinha, se eu e você abraçarmos essa visão, daqui a 40 anos, tente fazer o cálculo de quantos membros, de quantas almas nós vamos ganhar para Cristo. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, eu jamais, nunca pensei em procurar atitude na minha vida, mas eu venho orando há anos pelo crescimento dessa igreja, há anos que eu choro, irmãos, há anos que eu dobro o meu joelho, muitas vezes na madrugada, e há anos que eu pergunto para Deus: Senhor, o erro sou eu, se eu sou errado, me tira dessa igreja, me mostra isso, me revela isso, que eu entrego o meu cargo na hora. Há anos, irmãos, e do nada, me veio na mente: procura a igreja Atitude. Do nada. E do nada tem um amigo lá, que é amigo da Rosa. Se eu não tivesse me casado com a Rosa, eu não teria conhecido ele, que é o pastor Jefferson, já pregou aqui. Liguei pro pastor Jefferson e mandei um áudio para ele: pastor Jefferson, eu queria... E o pastor Josué Valandro, que é o pastor presidente da igreja, só para mim situar que horas são, já estou terminando. Pastor Josué Valandro, que é o pastor presidente da igreja, é um pastor que lidera várias igrejas, são 25 mil membros. Então, para chegar nesse camarada, só Deus mesmo, irmãos. Aí eu mandei um áudio para o pastor Jefferson e falei: olha, pastor Jefferson, minha igreja está envelhecendo, rapaz, eu estou preocupado com a igreja. Não agora, que agora a igreja está maravilhosa. Nós oramos três vezes ao dia, nós fazemos evangelismo, ministério de louvor é maravilhoso. A igreja está maravilhosa, mas a minha igreja não tem jovens, tem pouquíssimos jovens. Nossa igreja está envelhecendo, estou preocupado daqui a 10, 15 anos, né? Eu quero me aposentar daqui a alguns anos e eu não quero sair da igreja e deixar a igreja, né, pior do que quando eu entrei. A igreja tem que estar bem. Ele pegou esse áudio, irmãos, e mandou para o pastor Valandro. Na hora o pastor Valandro respondeu o áudio. Aí ele me reenviou o áudio do pastor Josué Valandro. Aí falou que eu deveria ir lá procurar, né, para conversar e tudo mais. Aí o pastor Jefferson falou: olha, pastor Geraldo, é dificílimo o pastor Josué responder. E o pastor que é meu amigo, o pastor Jefferson, ele nem exerce a função pastoral na igreja. Ele seria aqui na igreja o pastor Sérgio, ou até menos, que o pastor Sérgio ainda dá aula na EBD. Lá ele não tem assim função nenhuma. Aí ele disse, ele me ligou: olha, o vice-presidente da igreja quer marcar uma reunião com você. Eu fui domingo, conversei com o vice-presidente. Aí vim para cá. Aí na noite mesmo, o pastor Jefferson me mandou uma mensagem: olha, o pastor vice-presidente gostou muito da conversa que você teve com ele, e ele vai te passar para o segundo da igreja, que está abaixo do pastor Jefferson, que é o pastor Robson, do pastor Jefferson, abaixo do pastor Josué Valandro, e você vai conversar com ele. O nome dele é pastor Robson. Falei: tá bom, quanto que é essa reunião? Aí talvez na quarta-feira, que foi ontem, talvez na quarta-feira, eu vou te confirmar. Aí, irmão, chegou terça-feira, ou naquela ansiedade, o pastor Jefferson me liga e fala: olha, pastor Geraldo, a mãe do pastor Robson está internada, então provavelmente não teremos essa reunião, mas eu vou te confirmar, a princípio não está cancelada. Aí naquela madrugada, irmãos, foi de terça para quarta, eu dobrei o meu joelho e falei muito sério com Deus. Falei: Senhor, não tem condição, meu Deus. Nossa igreja lá, o Senhor, eu sei que o Senhor ama aquela igreja, mas o Senhor precisa fazer alguma coisa. Irmão, 6 horas da manhã, que esses irmãos sabem que às vezes eu infelizmente vou dormir depois das 6. Vem o áudio do pastor Jefferson: pastor Geraldo, não foi cancelado, mas até a tardezinha eu te falo. Tá bom, vamos ficar em oração. 10h30 da manhã ele mandou um áudio, estava confirmada a reunião. Falei: meu, glória a Deus.
chamei o pastor Elton, fomos lá na reunião. Só para os irmãos terem ideia como é uma coisa de Deus, a gente foi para a sala do homem. A igreja parece uma empresa, irmãos, só você vendo. Ele sentou na sala dele lá, ele deixou, tinham várias pessoas para falar com ele lá, ele deu prioridade para a gente. E quando o pastor Jefferson sentou comigo e o pastor Elton do lado, ele olhou para o pastor Jefferson e perguntou assim: você também é da Rocinha? Ele não conhecia o pastor Jefferson. E lembre-se que foi através do pastor Jefferson que eu cheguei a essa sala. Ele não conhecia. O pastor Jefferson falou: não, eu sou daqui dessa igreja. Aí ele: você é daqui? Aí ele: Aí ele falou: o que você tem para me falar e tal? Eu contei para ele. Ele falou: pastor, porque eu falei assim para ele: pastor, vocês podem nos ajudar, a gente pode ajudar vocês, né? Para vocês implantarem uma igreja na Rocinha. Vocês vão trabalhar, passar a visão para a gente, e depois vocês implantam uma igreja na Rocinha. Ele olhou para mim e falou: pastor Geraldo, vamos fazer o seguinte, porque eu não acho ético ajudar vocês e depois implantar uma igreja. Vamos fazer um namoro, a gente vai ajudar vocês, a gente não quer nada em troca, nada. A gente quer ajudar vocês, mas vamos fazer um namoro, não vamos firmar nada agora, se a gente vai abrir uma igreja aí na Rocinha perto, longe de vocês ou não, mas vamos firmar um namoro. A gente vem com a igreja, com a nossa estrutura, com a nossa visão. Ele na hora, o pastor estava do meu lado, ligou pro representante aqui, pro líder de célula aqui da Rocinha, me mostrou a foto da célula, tinham vários jovens na célula, e terça-feira agora eu já estarei indo visitar a célula, está aqui na Rocinha. Então, irmãos, algumas coisas podem mudar, nem eu sei bem o que, mas eu sei que algumas coisas podem mudar. Só peço que você ore, que você mantenha sua mente aberta, que você se coloque diante de Deus, porque se for de Deus, Ele vai falar com você, porque o Espírito testifica com o Espírito, se é de Deus ou não. Então Deus vai falar com você, mas você precisa estar aberto para isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que é um versículo muito relevante para a gente encerrar essa palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que está escrito lá em Romanos 1 e 2, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Romanos 12, capítulo 1 e 2. Romanos 12, capítulo 1 e 2. Então assim: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Então vamos encerrar essa palavra. Glória a Deus. Convido